Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais uma noite de estudos na Palavra do Senhor. Nós vamos, esta noite, meditar mais um pouco na Epístola de Tiago, seguindo aí a nossa rota, digamos assim. A gente vai hoje, se Deus assim permitir, nós iremos hoje encerrar, né, o nosso capítulo 4. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui, se está tudo saindo bem. Se estiver saindo o som aí, por favor, nos avisem. Se estiver dando tudo certo. Deixa eu ver aqui. Jesus. Amém. Aparentemente está saindo tudo certo. Nós vamos, então, dar continuidade. Nós vamos, como eu estava falando, finalizar hoje o capítulo de número 4. Faltando apenas aí o capítulo 5. Mas estava fazendo uma breve avaliação ali sobre o capítulo 5, há muitos temas importantes, dos quais a gente está estudando, e acredito piamente que a gente vai precisar, né, de uma certa forma, ficar ainda um pouco mais tempo meditando, né, no capítulo 5 também da Epístola de Tiago. Tá? Muitos temas importantes, o tema desta noite também será muito importante, será muito relevante para as nossas vidas, então imagino que para os irmãos aí os irmãos vão estar assim, bem, digamos, os irmãos estarão assim, poderão ver esse tema de hoje de uma maneira bem interessante, né? A gente vai falar hoje sobre o futuro, e tem muita relação com o que nós estamos vislumbrando, né, nos dias de hoje, tá bom? Bom, vamos então fazer uma oração. Eu gostaria de orar por você. Você que está chegando aí na sala, dê uma saudação aí nos comentários, curta, né, este vídeo, compartilhe na sua linha do tempo para com seus amigos, para que todos possam, para que essa mensagem, para que esse estudo de alguma maneira possa chegar a mais pessoas, tá bom? Feche seus olhos neste momento, nós vamos fazer um tempo de oração. Senhor meu Deus, meu Pai, nós estamos esta noite, Senhor, agradecidos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem guardado de nós, até aqui o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Queremos, Senhor, dedicar este tempo de estudo, esse tempo, Senhor, de preparação, de aprofundamento na Tua Palavra, e rogamos ao Senhor que Teu Santo Espírito esteja a nos capacitar, esteja a nos guiar, esteja, Senhor, a nos dar toda a direção, toda a guarida necessária para que nós possamos, Senhor, pela Tua graça, ter um tempo proveitoso, ter um tempo enriquecedor de estudo e de meditação na Tua Palavra nesta noite. Que o Senhor nos ajude no aprofundamento e que tudo que venha a ser falado aqui, Senhor, nesta noite, neste tempo, venha para agregar em nossas vidas, ó Deus amado, um novo jeito de viver, um novo olhar sobre as questões que nós iremos aqui discutir, segundo aquilo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração, que o Senhor também possa ministrar ao coração de todos aquelas que esta noite estão, Senhor, por ouvir esta mensagem, por ouvir este tempo de estudo. Que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa nos direcionar segundo a Tua rica vontade. Assim nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então dar início aí a este estudo. Nós vamos colocar aqui nós temos aqui alguns cumprimentos, né? Nós temos aqui a Helenice, boa noite, Rosemary, boa noite, Franciele, Rosângela Pádua, Sandra Pinheiro, temos o Silas, a Aline, o Isaac também, que bom, o Jair Romagnoli, que bom, meus irmãos, tê-los aqui com a gente. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe muito a vida de vocês. É uma alegria, né, muito grande tê-los aqui com a gente, tá? Hoje eu vou virar um pouco mais aqui para o lado, eu estou fazendo de uma forma um pouco diferente aqui,
acredito eu que vai dar certo para nós ministrarmos o estudo, tá bom? Vamos lá. Vamos começar aqui então. Como a gente bem viu aí, né, meus irmãos, o tema da nossa mensagem essa noite é esse, né? Como conhecer a vontade de Deus para o futuro. Como que a gente vai lidar, né? Como que nós podemos falar um pouco sobre as questões do futuro? Como que nós podemos falar sobre essa questão? E o estudo que nós vamos empreender, o intervalo que nós vamos empreender aí é o capítulo 4, né, da Epístola de Tiago, dos versos 13 até o verso 17. Hoje, como eu falei, a gente encerra o capítulo 4 de Tiago. Então deixe a sua Bíblia aberta aí desse intervalo. Nós iremos meditar nesses versos, muitos ensinamentos, muitas orientações da parte de Deus nós temos a partir destes versos. Que Deus assim nos ajude. Vamos seguir em frente aqui. Bom, a gente vai então aqui abordar sobre um tema bastante relevante para a nossa prática de fé, que é a questão da presunção. Para nós observarmos, para nós tomarmos cuidado, né, com relação a esse tipo de prática. Porque a questão da presunção, ela às vezes vem de uma maneira sorrateira, de uma maneira indireta, e ela é enganosa, né, para com a nossa prática de fé. A presunção ela pode afetar a minha reação, a minha maneira de reagir diante da vontade de Deus, como a gente vai olhar, como a gente vai observar no estudo de hoje. Nós trataremos, né, nesse intervalo, nesse tempo de estudo, nós vamos tratar aqui sobre os seguintes aspectos, meus irmãos, vejam só. Sobre a presunção, que pode também ser entendida pelo termo da autoconfiança. Nós vamos falar também sobre como nos proteger dessa presunção. Nós vamos então nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a presunção, nós vamos falar também sobre como nos proteger da presunção, e dessa questão da presunção, dessa questão do trato da presunção, como isso se relaciona com relação à minha reação frente à vontade de Deus, né, para com aquilo que eu pretendo para com a minha vida no futuro. Então nós vamos tratar sobre essa questão de ignorarmos a vontade de Deus, nós vamos tratar sobre a questão de desobedecermos a palavra de Deus, e nós também vamos tratar sobre obedecer a palavra de Deus à luz desses versos de Tiago, capítulo 4, de 13 a 17. E a pergunta, né, que gira em torno desse trecho, é a pergunta que está aí no início. Como conhecer a vontade de Deus para o futuro? Então, como que nós vamos, como compreender, como discernir a vontade de Deus para o futuro? Tá? Basicamente, é isso que esse estudo, esse intervalo aí do capítulo 4, de 13 a 17 de Tiago, quer nos trazer, quer nos informar para esta noite. Seguindo aqui, meus irmãos, nós vamos então falar um pouquinho sobre a questão da presunção. Bom, alguma definição primeiramente, né, do pastor Hernandes Dias Lopes, ela diz aí que a presunção ela vem de um entendimento errado de nós mesmos e das nossas ambições. A presunção é assegurar a nós mesmos que o tempo está do nosso lado e à nossa disposição. Presunção é fazer os nossos planos como se estivéssemos no total controle do futuro. Presunção é viver como se a nossa vida não dependesse de Deus. Olha só que definições para a palavra presunção, também podendo ser entendido aqui como a autoconfiança. Né? Nós devemos claramente ter a ideia de acreditarmos no nosso potencial e tudo mais, né? Só que a palavra de Deus ela é muito clara, nesse sentido de nós colocarmos
aquilo que nós achamos à frente do que efetivamente nós entendemos como a vontade de Deus. E é isso que a presunção nos apresenta, de nós aqui como, né, imaginarmos que o tempo está ao nosso lado, né? Imaginarmos que as coisas adstritas ao futuro estão à nossa disposição, só depende de nós, né? E a presunção, ela realmente vem nesse sentido, né? A presunção, ela envolve a nossa vida, as nossas escolhas e as nossas habilidades, como a gente pode bem ver aí no intervalo, né, da epístola de Tiago, né? Deixa eu abri-la aqui para a gente poder tornar isso mais claro, né? Então a gente vendo aqui, ó, então ele vai falar aqui, envolve a nossa vida, né? Então ele fala aqui: ouça agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Então, com base nesse verso 13, ela fala que, olha, isso é presunção de que amanhã nós vamos para essa ou para aquela cidade, né? As escolhas, hoje ou amanhã nós vamos escolher fazer isso, nós vamos escolher fazer aquilo. Quantas vezes a gente planeja todo o nosso dia e chega o dia seguinte, nós vamos sair, tem um pneu furado. Isso já prejudica, isso já traz aí, atrapalha, digamos assim, a todo o andamento do nosso dia, né? E também com relação às nossas habilidades, né? E ele fala aqui nesse sentido de que nós faremos negócios e ganharemos dinheiro. Ou seja, dizendo que eu sou habilidoso e com certeza vou conseguir lucrar, já não tendo nenhum tipo de participação aqui da parte de Deus, só depende de mim. Isso é um erro, isso é perigoso. Então aqui, nesse sentido que Tiago nos apresenta, né? Olha, vocês nem sabem, né, o que vão acontecer da vida de vocês. Toma cuidado. Então, vocês que estão dizendo isso, né, cuidado vocês que têm esse tipo de pensamento, vocês que têm esse tipo de entendimento. Não é assim, não é... E notem, meus irmãos, nós falamos no início já da epístola de Tiago, essa é uma palavra direcionada para a igreja, para os irmãos em Cristo Jesus, né, para pessoas que convivem, pessoas que entendem que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor. Então, às vezes a gente entra numa grande contradição de fé e de vida, quando a gente declara que a nossa vida pertence ao Senhor, mas na prática as nossas escolhas com relação ao nosso futuro dependem inteiramente daquilo que nós imaginamos. Não é assim que funciona. Tiago traz isso de uma maneira bastante direta, né, como já de costume dentro dessa epístola, né. Aqui nós temos um autor chamado Moutier, dizendo que a presunção olha para a vida como um contínuo direito e não como uma misericórdia diária. A gente já começa a perceber aqui exatamente essa contradição. A gente vê como a questão de nós muito mais pleitearmos por aquilo que achamos que temos por direito, por aquilo que temos por merecimento, ou ao invés de uma vida de gratidão, né, de agradecimento, de ação de graças, de reconhecimento de que em tudo Deus tem cuidado das nossas vidas. Seguindo aqui, meus irmãos, colocamos essa afirmação, né, não significa que não se deve fazer planos, mas fazê-los levando Deus em conta. Então, não significa que eu e você não devemos aqui fazermos os nossos planos. Eu tenho esse costume, eu sou bastante metódico, né? Eu me planejo, coloco, me organizo, coloco aquilo que eu preciso fazer, me programo com a agenda do meu trabalho, com as tarefas que eu preciso fazer e deixo o mais planejado possível. Mas muitas vezes esse tipo de situação acaba não se concretizando na prática. E eu entendo que não é, né, não é que eu não deva fazer isso, né, que eu deva me organizar, que eu deva me planejar. É essencial que eu tenha um planejamento, uma organização da minha vida, né, principalmente em períodos como esse de quarentena, de isolamento social. A gente às vezes acaba ficando só em casa, né, para aqueles que estão ficando apenas em casa, é ainda mais perigoso, porque a gente não tem um tempo de organizar as nossas atividades. Antes a gente saía para o trabalho, aí nós voltávamos para casa, aí nós tínhamos uma rotina de atividades, né, de horários e de atividades, com base no nosso trabalho. Agora a gente não está trabalhando. E aí?
né? Não devemos nos organizar, não devemos da mesma maneira nos preparar, nos planejar, é necessário. Só que nós devemos pensar nesse contexto de organização e planejamento, levando à vontade de Deus também, né? Não podemos deixar de cumprir com o querer do Senhor nesse sentido. Como nos proteger, então, da presunção? É isso que nós vamos ver aí em seguida. Vamos lá, protegendo-nos da presunção. Diz assim aí nos versos a seguir. Primeiramente, tendo consciência da nossa ignorância. Parece até uma antítese, né? Tendo noção da nossa ignorância, tendo consciência, são palavras que se opõem, né? Mas é exatamente uma verdade. Como a gente olha aí no verso 14, Tiago nos aponta, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Nós estávamos até no início desse ano fazendo um planejamento para o ano de 2020. Quem imaginaria que seríamos, né, mundialmente tomados por uma pandemia e que estivéssemos fazendo as ações que nós estamos fazendo? Ninguém imaginava. Né? Não sabíamos, não imaginávamos. Então nós temos que ter consciência de que nem tudo que acontece nesse mundo está dentro do nosso saber, dentro da nossa consciência. Faz parte, né, dessa limitação humana que nós temos. Um outro ponto é também tendo consciência da nossa fragilidade. Como a gente olha aí no verso 14, que é a vossa vida. Sois um vapor, né? São como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A nossa vida ela é rápida aos olhos do passar dos anos, né? Quando se fala sobre os fundamentos da Terra, né? Sobre os animais da antiguidade, falam-se em milhares de anos, e nossas vidas são ali 80 anos, 100 anos. Né? O que é isso frente a esses milhares de anos que acontecem as coisas? Então, a nossa vida ela realmente é frágil, né? A nossa vida ela é pequena nesse sentido, né? Em número de anos. E nós temos também que ter consciência da nossa total dependência de Deus. Então nós vemos aqui no verso 15, ao invés disso, né, ao invés de vocês dizerem o que está no verso 13, que nós iremos para tal lugar, que nós faremos isso, que nós vamos fazer negócios, que nós vamos prosperar, que nós vamos seguir com a nossa vida, ao invés do que... Então o que Tiago está querendo dizer aqui é, contrariando o que está dizendo no verso 13, ele fala, então ao invés disso, nós deveríamos dizer o quê? Se o Senhor quiser, viveremos e faremos de isto ou aquilo. Então, aí a palavra-chave, né? Isso também não deve ser um jargão, né? Igual às nossas orações. Não, se a minha oração não estiver falando, se eu não tiver a expressão em nome de Jesus, a minha oração não terá validade. Né? Ou seja, é como se esse termo tivesse algum tipo de validade no reino espiritual. Não é isso. Né? Nós precisamos entender assim, se Deus quiser, amanhã eu irei trabalhar, eu irei fazer o meu trabalho, eu estarei com a minha família, eu planejei o meu dia, se o Senhor permitir, será um dia abençoado, e se não for um dia abençoado, que Deus me dê força. Então, assim, eu tenho que ter consciência de que no que tange, claro, em toda a minha vida, mas nesse momento, no que tange ao dia de amanhã, no que tange ao meu futuro, as coisas que estão por vir, estão nas mãos do Senhor. Estão nas mãos daquele que pode todas as coisas. Então, se o Senhor quiser, amanhã eu estarei fazendo isso, eu estarei fazendo aquilo, estarei falando, estarei tomando essa ou aquela decisão, se assim for da vontade de Deus. Então, são afirmações que nos permitem estarmos protegidos dessa presunção, dessa autoconfiança. Tá? Em certos aspectos, nós temos sim controle sobre a nossa vida. Como a gente bem disse, a gente não pode deixar de fazer nossos planos, ficar sentado na beira do caminho esperando Deus falar o que fazer. Nós temos
que nos preparar, nós temos que estudar, nós temos que buscar um trabalho, nós vamos constituir uma família, nós vamos, enfim. Isso nós vamos planejando e vamos executando na medida dos anos, mas sempre de acordo, né, reconhecendo e entendendo que a nossa vida está sob total controle de Deus. Deus não é aquele velhinho que fica lá no trono para ser adorado de domingo em domingo. Né? Ele é alguém que está ativamente, de forma dinâmica, agindo em todo o universo. E se alegra em se relacionar com seus filhos, com suas filhas, em ter uma proximidade, em se revelar como o Senhor, e ele se alegra. E então, nós devemos também, da mesma forma, reconhecer isso, reconhecer que nossa total ignorância, reconhecer a nossa fragilidade e a nossa total dependência de Deus. Amém, meus irmãos? Diante dessa vontade de Deus, diante desse querer do Senhor, nós encontramos então as 3 ações, né, sobre o que fazer diante da vontade de Deus. Nós podemos ignorar a vontade de Deus, nós podemos desobedecer à vontade de Deus e nós podemos obedecer à vontade de Deus. Nós vamos falar primeiramente sobre ignorando a vontade de Deus. 4 razões, né, são expostas aqui, nós podemos encontrar nesse intervalo, para evitarmos esse tipo de prática de ignorarmos a vontade de Deus. Nós devemos ter a consciência da vontade de Deus. O que nós vamos fazer diante da vontade de Deus é o grande detalhe. Então, aqui já somos apresentados para 4 razões pelas quais nós devemos evitar ignorar a vontade de Deus. A primeira delas é a complexidade da vida. Várias são as decisões a se tomar. Né? A gente precisa tomar decisões todos os dias. Há situações das quais nós não temos como fugir. Há situações que são apresentadas diante da gente que não tem como, não tem o que fazer. A gente tem que tomar uma decisão. Né? Igual aquela música do Kleber Lucas, do Deus Cuida de Mim, né? É preciso tomar decisão, porque é necessário em certos momentos. Nós não podemos não tomar decisões. Né? Então, muitas são as decisões, muitas são as questões do dia a dia que tornam a vida peculiar e, às vezes, complexa. E nós precisamos aí, nesse caso, contar com um grande aliado que é o próprio Senhor, para nos ajudar a nos iluminar, para nos ajudar a nos direcionar, para nos fortalecer sobre as decisões que precisarão ser tomadas. Uma outra razão é com relação à incerteza da vida. Nós temos esse trecho aí de Provérbios 27:1, ele diz assim, diz aí, ó, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Como a gente falou lá no início da Epístola de Tiago, nesses estudos, a Epístola de Tiago ela é considerada como Provérbios, né? Como um livro sapiencial do Novo Testamento. E a gente vê a semelhança, né, desse provérbio, desse versículo 1 do capítulo 27 de Provérbios, com essa mensagem que Tiago está querendo também nos trazer, mostrando que a questão da sabedoria não é apenas o conhecimento, o adquirir conhecimento, mas é como trabalhar, como eu praticar, colocar em prática esse conhecimento que eu estou adquirindo. A outra razão que nós temos aqui, é legal, a vida não é incerta para Deus, mas é incerta para nós. Né? Nós não temos condições, né, de falar sobre a nossa vida daqui a alguns dias, para amanhã, para daqui a pouco. Né? Isso às vezes vão nos enchendo de temor, mas fique calma. Né? Esse tipo de pensamento, ele deve nos trazer temor a Deus, mas não medo, mas temor, uma noção de que nossa vida está nas mãos daquele que tudo pode, daquele que é o Senhor. Essa deve ser a correta direção para com relação a estas verdades. Com relação a outra razão aqui também é a brevidade da vida, né? Como o Tiago bem fala, a duração da vida como uma neblina.
como um vapor, e o livro de Jó nos revela sobre essa questão da brevidade da vida por alguns versículos aqui, a gente selecionou alguns. Nossos dias são mais velozes que a lançadeira do tecelão. Nossos dias são como uma sombra, nossos dias são mais velozes que um corredor. Somos de poucos dias e de dias cheios de inquietação. Então, como ignorar a vontade de Deus diante de uma perspectiva de que nossas vidas são, diante dessa perspectiva da brevidade da vida? É algo extremamente perigoso, né? A gente chegar ao final dos nossos dias com a sensação de um profundo arrependimento por não ter tomado aquela decisão de acordo com a vontade do Senhor. E a fragilidade da vida. Não temos como controlar o futuro, né? A presunção é exatamente isso. A presunção quer nos dar o controle do futuro nas nossas mãos. E não tem como isso acontecer, né? Não é possível isso acontecer sem termos algum tipo de problema, algum tipo de frustração. Por isso, o controle do nosso futuro está nas mãos do Senhor, está nas mãos de Deus. Cuidado, meus irmãos, no sentido de ignorar a vontade de Deus. Cuidado, porque a nossa vida ela é realmente um sopro. Então nós precisamos aproveitar cada instante da nossa vida em cumprirmos o querer do Senhor, em cumprirmos aquilo que agrada o coração de Deus, né, em fazermos o Senhor se alegrar através das nossas vidas. Né? Esse nos deve levar a cada vez mais, nos aproximar cada vez mais da presença do Senhor. E a questão aí, qualquer tentativa de achar segurança fora de Deus é ilusão. Então, realmente, é uma grande ilusão conseguir qualquer tipo de segurança fora da vontade de Deus. Nós temos a parábola do rico insensato, como a gente viu ali no número 2, né? O rico insensato é a grande materialização dessa situação. Né? Ela está lá nos evangelhos, quando aquele homem que ele fez uma grande colheita e ele não tinha onde depositar os frutos da sua grande colheita. E aí ele pensou, não, eu vou fazer armazéns maiores, eu vou fazer espaços maiores e eu vou conseguir armazenar tudo, e isso vai me trazer uma grande riqueza, e aí eu vou sossegar a minha alma, vou ficar tranquilo, vou ficar numa boa. E aí vem, né, dentro da parábola, louco, esta noite pedirão a tua alma, e você o que tem preparado? Ou seja, ele estava preparando todo o futuro dele baseado nesta terra, nesta realidade de vida. E aquilo que ele estava com relação à vida dele com Deus, a vida dele na presença do Senhor, o que ele tinha preparado, não preparou nada. Então foi uma grande ilusão. Seguindo aqui, meus irmãos, vamos agora para o desobedecer à vontade de Deus. Bom, o Hernandes Dias Lopes aí, ele nos coloca, né? Conhecimento implica responsabilidade. Razões aí para a desobediência. A gente tenta encontrar aí que tipo de razão, né, para que haja a desobediência. Faz muito sentido. O orgulho, que é o oposto da humildade. Nós queremos ser capitães do nosso destino, nós queremos ser donos do nosso destino, então a presunção é uma característica dos orgulhosos, daqueles que resistem, daqueles que não entendem, não se entregam sem reservas ao Senhor. O orgulho é o sentimento, vem nesse sentido, de achar que somos, de alguma maneira, merecedores de alguma coisa. E a humildade, ela vem com um total sentimento de gratidão, né, porque nós hoje podemos desfrutar de uma esperança viva, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E também a ignorância da natureza da vontade de Deus. Eu acho que isso faz muito sentido. Muitas pessoas hoje, né, até mesmo dentro do contexto da igreja, elas não têm a ignorância, elas têm a ignorância, elas têm não têm a noção, né, do que vem a ser a vontade de Deus.
Muitas vezes a gente, lá na infância, a gente já vem com uma noção errada. Olha, se fizer isso, Deus vai te castigar. Deus vai, Deus vai te condenar. Deus vai... E a gente vem carregando esse tipo de mensagem, esse tipo de realidade sobre a vontade de Deus, como se fosse, meu Deus, se eu estou fora da vontade de Deus, eu estou sob uma grande condenação. Né? E não é claramente que, não quero falar aqui sobre aqueles que são salvos ou que não é isso, mas a vontade de Deus não é apenas a questão da condenação, muito pelo contrário. Deus, ele quer a vida, Deus, ele quer proporcionar a vida, ele quer proporcionar uma vida eterna, ele quer proporcionar uma vida de verdade, uma vida vivida na sua integridade, uma nova vida, uma vida abundante. E muitas vezes a gente acaba confundindo essa vida que Deus tem para nos dar apenas com um aspecto da condenação pelo pecado, da condenação pelos erros. E a palavra de Deus nos afirma que se nós nos arrependermos, se nós quisermos novamente, né, seguir no caminho do Senhor, o Senhor nos toca o coração e a gente tem a possibilidade de experimentar novamente essa nova vida em Cristo Jesus. Então é possível. Né, você que de repente está nos escutando essa noite, de repente está se sentindo afastado, que ninguém mais deseja, olha, saiba que o Senhor está de braços abertos, assim como o Pai estava de braços abertos à espera do filho, né, lá em Lucas 10, no filho pródigo, aquele filho que se desviou de tudo, de todos. Todos os dias o pai esperava o filho dele chegar, a volta desse filho dele para chegar. E aí o filho volta. E o filho já imaginando, eu não sou nem merecedor de ser empregado do meu pai. Não sou nem merecedor de ser empregado dele. E aí o pai o recebe e coloca um anel no seu dedo, dizendo, você é meu filho, você nunca deixou de ser meu filho. Né? Olha a profundidade disso, meus irmãos. Que o Senhor possa, pelo Espírito Santo, revelar a paternidade de Deus, a preocupação e o amor grande desse Deus, por mim e por você, né? Para que a gente possa cada vez mais caminhar sobre essa verdade de que somos filhos, de que somos queridos, de que somos desejados por alguém a ponto de ele mandar o Filho dele, Jesus Cristo, a morrer em nosso lugar, para que a gente possa, enfim, experimentar dessa vontade dele. Então, essa ignorância da vontade de Deus, infelizmente, ela vem, né? E a gente precisa cada vez mais conhecer essa vontade de Deus. Romanos 12:12 diz isso, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nós não precisamos ter medo de Deus, como eu falei no início, a questão aqui não é ter medo de Deus, a questão aqui é ter temor, é ter reverência, né? Entendermos quem Deus é. Né? Deus não é um amigão, não é um camarada, não é isso. Mas ao mesmo tempo ele não está totalmente distante, ele se abre, ele está em um livre acesso diante de nós. Né? Então, a gente pode, nesse caso, nos aproximarmos diante da presença de Deus em novidade de vida e experimentarmos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Consequências da desobediência. Bom, aqui nós temos a disciplina de Deus, até que se submeta. Né? Muitas vezes a gente tem aquela expressão, não vem pelo amor, vem pela dor. Né? Mais ou menos isso. Nós podemos falar um pouco mais sobre essa questão, né, de, vai vir pelo amor, vai vir pela dor, né? Mas realmente, às vezes, acontece assim, a gente vai sofrendo tantos reveses na nossa vida e até começa a compreender, meu Deus, o que está acontecendo? Nada dá certo na minha vida, nada acontece. E aí a gente começa a perceber que o problema às vezes está em nós, não é em Deus. E a gente começa a mudar um pouco a nossa postura. Né? Há uma frase muito conhecida, já ouvi há muitos anos, quando as circunstâncias que estão ao nosso redor, todas essas circunstâncias que estão ao nosso redor, elas não mudam, é porque é necessário que eu mude o meu coração. Então, às vezes, pode ser que a situação aqui seja essa. Eu preciso, de repente, olhar para dentro de mim e ver se, de repente, há algo que eu tenha que revisitar à luz da vontade de Deus. Aí nós temos esse trecho de Hebreus 12, né, do 5 ao 11, que diz aí, né, vocês se esqueceram
da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Que palavra, né? Que palavra de ânimo, de exortação. Por mais que seja uma palavra de exortação, ela não deixa de ser uma palavra de ânimo para mim e para você. Nós temos também a segunda consequência da desobediência, que é a questão de perder as recompensas espirituais, conforme diz aí no texto de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9, dos versos 24 a 27, diz assim, vocês não sabem que dentre vós que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como se esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, também vem nesse sentido de a recompensa eterna, de a coroa que dura para sempre, conforme relatado aí no verso 25. E nós temos também a terceira consequência, que é sofrerão consequências sérias na vinda do Senhor, conforme o texto de Colossenses 3, do 22 ao 25, que diz, escravos, ou aqui era direcionado para os escravos aos senhores, mas também é direcionado para toda a igreja. Obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então, também outro trecho de uma consequência sobre a desobediência, sobre desobedecermos à vontade do Senhor. Cuidado, nós estamos servindo ao Senhor no nosso trabalho, no nosso dia a dia, em nosso lar, para com as pessoas ao nosso derredor. Então, nós estamos fazendo isso como para o Senhor. Esse contexto de Colossenses, ele muda toda a nossa forma de lidar na vida. Muito cuidado com isso. E aqui a terceira parte é obedecendo à vontade de Deus. Como a gente vê em João 4, a comida de Jesus era fazer a vontade do Pai. Ele fala isso. Paulo nos fala para compreendermos a vontade do Senhor, lá em Efésios 5,17. Não sejais insensatos, mas compreendei a vontade do Senhor. E Romanos 12:2, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As recompensas da obediência. Meus irmãos, a recompensa da obediência a gente pode enumerar aqui, mas são inúmeras, né? Mas a gente vai colocar algumas que nós podemos ilustrar à luz deste texto de Tiago. Uma profunda comunhão com Jesus Cristo, conforme o texto de Marcos 3, verso 35. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Muito bom esse texto, né? Nós também temos o privilégio em conhecer a verdade de Deus, conforme o trecho de João, capítulo 7. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Então, se quer saber a vontade de Deus, então faça a vontade de Deus e nós vamos descobrir
se os ensinos do Senhor Jesus são válidos ou não. Com certeza a gente vai começar a perceber a veracidade e a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas. E tem as suas orações respondidas, né? Como a gente falou em vários encontros de oração, falamos sobre isso, quando a gente tem problemas a serem resolvidos, quando a gente tem situações que precisam ser resolvidas, né, diante de Deus, diante de outras pessoas, as nossas orações não são ouvidas. Uma dura consequência, mas uma grande realidade. Como diz esse texto aí de 1 João, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que pedimos o que dele pedimos. Como nós temos o texto de 1 Pedro, né, quando fala também sobre a questão da falta de harmonia, né, para que não se interrompam as vossas orações. Né? Então, muito cuidado, né, de nós estarmos em paz, em harmonia com Deus, com as pessoas. E a garantia de uma gloriosa recompensa na volta de Jesus, conforme o texto de Mateus capítulo 25, verso 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Aqui está dentro da parábola do servo fiel, né? E aí o que acontece? Dentro desse contexto, né, do servo bom e fiel, né, venha participar, né, do gozo da presença do seu Pai. Né? Então tem aí no sentido de participarmos da herança do reino de Deus nesse mundo. Meus irmãos, concluindo esse tempo, esse momento, nós gostaríamos de trazer aqui algumas frases, né, desse autor chamado Barclay, exatamente dentro do contexto que essa situação que nos é apresentada pode ser encarada. Né? Muitas vezes a gente tem medo, né, diante dessa situação. Meu Deus, né? Minha vida é frágil. Então, assim, vejam o que diz esse autor sobre essas questões. Tá? Essa incerteza da vida não tem que ser motivo nem para temer, nem para cair na indolência devido à insegurança do futuro. Deve ser, sim, motivo para que compreendamos e aceitemos nossa completa dependência de Deus. Paulo escreve aos Coríntios: em breve irei visitar-vos se o Senhor quiser. Paulo também escreve: espero permanecer convosco há algum tempo se o Senhor permitir. 1 Coríntios 16, 7. Nós temos também uma expressão que os árabes constantemente usavam, né, que era a expressão Inshallah. Né, no nosso português ela foi traduzida para Oxalá, que significa se Deus quiser. Ela não é uma mensagem, né, usada em uma outra religião. Muitas vezes a gente fala Oxalá, se fosse desse jeito, se fosse dessa maneira, se fosse... E aí ela vem realmente nesse sentido de que, também querendo dizer, né, se Deus quiser, se Deus assim permitir, se for da vontade e do querer do Senhor. Né? E, por fim, aqui essa última afirmação: o verdadeiro proceder cristão não é deixar-se aterrorizar pelo temor e ficar paralisado pela inação por causa da incerteza do porvir. Antes, o que temos que fazer é consagrar a Deus o futuro e por todos os nossos projetos em suas mãos. E também devemos lembrar que nossos planos podem não estar dentro dos propósitos de Deus. Meus irmãos, então o que eu quero trazer para esta conclusão é uma chamada, um lembrete para caminharmos em obediência para com a vontade de Deus. Se nós estamos no caminho da ignorância, procuremos compreender, procuremos saber qual é a vontade do Senhor. Se nós estamos no caminho da desobediência, que nós possamos saber que é tempo de se arrepender. Ainda há tempo de se arrepender. Né? A hora é agora. O momento é esse, de se arrepender, de voltar aos caminhos do Senhor, de reconhecer que nossa vida longe, distante das mãos do Senhor, distante da vontade soberana de Deus, é ilusão.
correr atrás do vento, como fala o autor de Eclesiastes. Nós não podemos nos dar ao luxo de seguirmos com nossas vidas sem a percepção da presença e da vontade de Deus sendo manifesta em nossas vidas, sendo vivida, sendo experimentada em nossas vidas, né? Então, que a gente possa realmente, né, termos essa verdade em nossas vidas, né, em nome de Jesus. Deixa eu tirar aqui a tela e voltar aqui. Concluindo então esse tempo aqui juntos, realmente a gente possa compreender a vontade do Senhor e também, assim, ao ouvir essa mensagem, que em nossos corações, como falou ali como Barclay, né, falou ali ao final no último slide, isso não deve nos paralisar, isso não deve nos tomar de medo, mas e sim de uma certeza, de uma esperança muito grande, porque a nossa vida está nas mãos daquele que pode todas as coisas, daquele que a quem criou todas as coisas. E com certeza levará nossas vidas a um sentido de forma justa. E isso deve ser então motivo de esperança, motivo de confiança. E eu sei que não é fácil, né, essa caminhada. Muitas vezes a gente leva bastante contrariedades, adversidades, dificuldades, das mais variadas ordens, né, de ordem financeira, de ordem de saúde, enfermidades, notícias ruins. Muitas são as situações que podem e que de repente se apresentam diante de nós e que nos levam a questionar se realmente há uma soberania, há um Deus, há alguém que pode responder e corresponder às nossas ansiedades, àquilo que nós estamos sonhando. E existe, né? Existe. A gente precisa ter essa convicção. E eu quero te convidar, né, para que realmente, a partir de hoje, nós possamos caminhar, né, no meio de toda essa pandemia, mas que eu te convido para que nós possamos caminhar em esperança, em novidade de vida, com uma nova possibilidade, né, mesmo diante de tantas notícias que a gente tem escutado, né, a gente está aí com a pandemia, já ouvimos as notícias aí dos gafanhotos que estão chegando, que de repente é tempo de fim do mundo, essas coisas todas. Se for isso, meus irmãos, Deus sabe de todas as coisas. A gente precisa, cada dia, a cada momento, nós precisamos estar alerta, despertos, despertas, para que em nossas vidas nós possamos ter a plena convicção de que tudo que nós estamos fazendo, eu quero caminhar em perfeita harmonia com o meu Deus, em harmonia com as pessoas que estão ao meu redor, e que através da minha vida, muitas e muitas pessoas possam conhecer a Cristo, conhecer ao Senhor, ter acesso a esse amor maravilhoso que ultrapassa todas as barreiras do entendimento. Essa paz que não é apenas vista, né, como um lugar de campos verdejantes, mas é uma paz que se encontra no meio da tempestade, no meio das dificuldades, no meio das lutas. Somente Jesus pode dar essa paz. Somente Jesus pode oferecer isso. Peça ao Senhor hoje, né? O Tiago mesmo fala isso. Peça a Deus, né, por sabedoria. Peça a Deus. Deus vai dar sabedoria. Entendimento frente às situações difíceis do dia a dia. Não são fáceis, mas Deus vai dar essa sabedoria a todos nós, a mim e a você. Que possamos caminhar nessa certeza, caminhar debaixo dessa convicção em nossas vidas. Então, que Deus assim nos ajude, né? Que Deus assim nos capacite em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Se tiver, não sei se tem alguma dúvida, deixa eu dar uma olhada aqui se nós temos mais alguma informação. Olha que legal, nós temos aqui o irmão Nacelson, Novo Horizonte do Oeste, na Rondônia. Que legal, meu irmão. Bem-vindo, Deus abençoe sua vida, que bom tê-lo aqui com a gente.
a Eunice também, Gabriel Men, boa noite, meu irmão, meu tio Wilson, tem acompanhado os estudos lá de Ponta Grossa. Um grande abraço para ti aí, viu, tio? Te amo, tá? Se cuida. O Levi, pastor Levi, a Ana Maria, que bom tê-los aqui, meus irmãos. O Luiz Fernando, a Maria de Fátima, obrigado, pastor, muito boa, edificante administração. Que bom, meus irmãos. Aline, Eunice, amém, glória a Deus. Amém, minhas irmãs, glória a Deus. A Sandra também, amém. Meus irmãos, que bom, né, tê-los aqui com a gente hoje, que bom ter a presença dos irmãos e das irmãs aqui hoje com a gente, podendo ter esse tempo. Espero realmente, né, pela graça de Deus, não por mim, né, eu estou muito longe, mas que o Espírito Santo tenha iluminado, assim como tem iluminado a minha vida nesses dias, a lidar com todo esse futuro de incertezas que o mundo prega. O mundo prega incertezas, mas em Deus nós temos a certeza da nossa vida lá na frente. E é uma grande vitória. Tome posse disso. Viva debaixo dessa esperança. Viva debaixo dessa conquista. Viva debaixo dessa verdade. Não deixe que nada nem ninguém nesse mundo venha a dizer o contrário. Né? Que nós possamos viver ouvindo a voz do Senhor Jesus em sua palavra. Amém? Nós vamos orar então neste momento e ao final a gente vai mandar uma saudação a todos aí, tá bom? Feche seus olhos neste momento, que você possa aquietar nesse momento o seu coração, a sua vida, que você possa sossegar, né? Sossegar neste momento e focar seus pensamentos única e exclusivamente para este momento. Feche seus olhos, aonde você está, na sua casa, na cozinha, no seu quarto, na sala, no sofá, na cadeira da cozinha, onde você estiver com o seu celular, com o seu computador, com o seu tablet, com o seu aparelho, que você possa neste momento fechar os seus olhos e que você neste momento possa sentir a visita e a ministração do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a minha vida. Não precisa vir como um vento impetuoso, como um arrepio, não é isso. Mas que ele possa trazer em nossas vidas convicção. Convicção sobre a esperança da vida eterna na presença de Deus, e de que nós podemos viver essa vida na presença do Senhor, aqui e agora, em obediência à sua vontade, conhecendo a sua vontade, conhecendo a plena revelação do seu querer sobre as nossas vidas. Senhor, esse é o desejo do nosso coração neste momento, que o Senhor possa visitar neste momento a vida do meu irmão, da minha irmã, que, ó Deus amado, está dedicando o seu tempo, o seu momento para estar junto aqui com a gente agora, para juntos estudarmos, para juntos ouvirmos daquilo que o Senhor tem a dizer para nós, e que o Senhor possa se revelar de uma maneira especial, o Senhor possa revelar o teu querer, a tua vontade. O Senhor nos diz lá em Jeremias, capítulo 29, bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Que esses pensamentos que o Senhor tem ao meu respeito e ao respeito de todos aqueles que nos ouvem nesse momento sejam plenamente revelados em Cristo Jesus pelo Espírito Santo do Senhor em nossos corações. Ó Deus, que nós possamos a cada dia contemplar e ver e perceber quão grande é o nosso Deus, quão grande é o teu querer, quão justo é o Senhor, quão maravilhoso és tu, ó Deus, e que nossas vidas estão guardadas em tuas mãos, estão protegidas, estão acondicionadas, colocadas debaixo das tuas asas, protegidas, segundo o teu querer. Pai, continue a revelar o teu querer, para que consigamos e prossigamos caminhando em obediência à tua vontade. Se nós desobedecemos, se nós, porventura, estivermos ignorando a sua vontade nesses últimos tempos, que nós possamos também nos reconciliar contigo esta noite, que nós possamos também nos acertar contigo esta noite e caminhar em novidade de vida na tua presença. Assim é o nosso desejo, assim é o querer do nosso coração pelo teu Espírito. Assim é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus.
Meus irmãos, encerrando aqui então este estudo, quero agradecer mais uma vez a sua participação. Para os irmãos que participam do encontro de oração, né, nós fazemos o encontro de oração toda sexta-feira. Essa semana eu terei pós-graduação na sexta-feira, então nós vamos antecipar a nossa reunião de oração para amanhã, quinta-feira, às 7h30 da noite. Logo em seguida nós vamos mandar aí a divulgação. Então você, meu irmão, minha irmã, programe-se para estar junto com a gente nesse tempo, para que a gente possa fazer esse tempo de oração juntos, participando em oração e intercessão a Deus, nos mais variados motivos. E vamos prosseguir. Estamos agora entrando no último capítulo da Epístola de Tiago, a partir da quarta-feira que vem. Você que participou hoje conosco, nós agradecemos demais a sua presença aqui com a gente, agradecemos demais aqui a presença de todos os irmãos, né, que estiveram aqui conosco, que colocaram seus comentários, e que Deus continue abençoando muito a sua vida, que Deus continue te protegendo, revelando o teu querer sobre o teu coração, assim como tem revelado no meu coração, tá bom? Fique com Deus, tá? Um grande abraço para vocês, Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Tchau, tchau.